Você sabe do que é feito o seu corpo? Principalmente de água. Um bebê é formado por cerca de 80% dela. Com o envelhecimento, a proporção diminui. Aos 75 anos, uma pessoa chega em média a 53%. Em geral, a água compõe mais da metade de qualquer ser vivo. Mineral abundante no planeta Terra, ela está nos rios, nos vegetais, nas rochas, no ar. A vida nasceu na água e, para se manter, precisa dela. Num país como o Brasil, de imensos rios, lagos, belas cachoeiras e uma costa de mais de 8.000 quilômetros banhada pelo Oceano Atlântico, a sensação é de abundância. Num planeta como o nosso, que tem cerca de 77% da superfície coberta pela água, também parece que ela não vai faltar nunca, mas não é bem assim. De toda a água da Terra, 97,5% estão nos oceanos e mares. Só 2,5% são águas doces e menos de 0,5% está disponível para o consumo de todos os organismos vivos, não só dos seres humanos. O Brasil é privilegiado. Cerca de 12% de toda a água do mundo que circula na superfície estão no nosso território. A disponibilidade de água por habitante nos coloca em 25º lugar no ranking mundial. A grande preocupação é a qualidade da água. Então, a contaminação é um fenômeno mundial. A água está sendo contaminada em grande escala em todo o mundo. A ONU, Organização das Nações Unidas, calcula que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água de boa qualidade, por conta da escassez, da poluição ou dos conflitos no uso. Isso dissemina doenças e provoca mortes. A estimativa é de que até 2050, 2/3 da população mundial sofrerão com a crise da água e futuras guerras poderão surgir pela disputa por ela. No Brasil, a distribuição é irregular. Cerca de 70% das fontes de água disponíveis para o consumo estão na região amazônica. Os 30% restantes se dividem de forma desigual pelo país. Faltam água no semiárido nordestino, por conta das condições naturais, e no sudeste, pela concentração populacional. Temos absurdos, mesmo onde a água é abundante, como destaca Evaristo de Miranda, ecólogo da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Em Manaus, a falta d'água, né? Porque estão tudo em palafita, está tudo contaminado. E o discurso ambientalista, nos últimos anos, dissociou a questão da água, deixou ela meio de lado. Então você vê na Amazônia um número gigantesco de ONG trabalhando sobre questão ambiental, mas trabalhando sobre saneamento, tratamento de esgoto, pouquíssimas, para não dizer praticamente nenhuma. Mais de 90% dos brasileiros dispõem de redes de abastecimento de água, mas apenas 48% contam com redes de esgoto nas residências. E muito do que é coletado não é tratado. Outro problema que afeta a conservação da água é o desmatamento, como explica Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quando se desmata muito, os rios enchem mais na época das chuvas, as inundações são muito mais frequentes e devastadoras, e os rios secam muito mais na época da estiagem, normalmente faltando água até para o abastecimento humano e para a agricultura. A gente vai mostrar que o animal também tem espaço, que os bichinhos são importantes, que a água é importante. Eu pergunto pra vocês, por que vocês estão sem água? Por que estão sem água? Por que não tem água em São Paulo? Olha a nossa terra, que a gente está sofrendo reintegração. Mataram 4 nascentes de água potável. Por isso que vocês não têm água. É porque não respeitam as coisas que Ribeirão criou. Ribeirão criou a água. Ribeirão criou os animais. Por que a gente respira? Porque tem as plantas. Boa tarde. Eu venho falando no programa, desde que esse programa começou, que a falta d'água seria o nosso maior caos, né? Na verdade, eu não. Eu, quando me tornei um especialista, outros especialistas já haviam se formado.
E como eu venho falando, e eu continuo vendo as torneiras abertas, as pessoas pouco preocupadas, políticos que não estão nem aí para a falta de água, ou melhor, eles não conseguem fazer a gestão da água, que irá se preocupar com a existência dela ou falta dela. Eu resolvi trazer o depoimento de um índio. E o índio deu uma lição de vida para todos em Brasília. Essa matéria tem aproximadamente 20 dias, quando ele menciona que 4 nascentes foram mortas em função do progresso. Nós que tratamos do desenvolvimento sustentável, nós nos preocupamos com o progresso, com a preservação ambiental e com a responsabilidade social. Porém, nós nos preocupamos com um progresso controlado, um progresso inteligente, um progresso sustentável. Não o que está se vendo aí. Caro amigo telespectador, de todas e todas as quintas-feiras, dia 5 você pode agora responder a tudo que está aí. Lembra que eu venho falando em todos os programas? Preste atenção. Tem gente fazendo um discurso sustentável, mas não sabe nem o que é sustentabilidade. Quanto mais fazer um projeto sustentável. Tem gente que fala sobre ação ambiental, e ação ambiental para ele significa proteger somente o patinho, né, o sapo, a lontra. Só que a grande ação ambiental, meu amigo, político, que não entende nada de meio ambiente, significa você enquadrar, você viver em harmonia com o patinho, com o sapo, com o ser humano, com o desenvolvimento econômico. Mas você não pode esquecer do ser humano. Ele é a razão do teu projeto. Se for fazer um projeto, principalmente se tratando de projetos ambientais, lembre-se, faça um projeto, mas lembre-se que também faz parte dessa cadeia o ser humano. Então não venha colocar no meu Facebook, não venha tentar me convencer de que seus projetos são interessantes, porque não são. Você de ambientalista não tem nada. Você está usando o meio ambiente como palanque. Só que tem um problema. Você fazia isso antes, quando a população não tinha o esclarecimento do que era a questão ambiental. Quando a população esquecia do seu... ou melhor, não sabia do seu verdadeiro lugar dentro desse ecossistema. Se você não sabe o que é ecossistema político, vai lá no dicionário e procura que você vai saber. Porque a população que assiste cidade sustentável, ela sabe o que é. Porque a gente aqui passa limpo a questão sustentável. A gente não faz discurso de caderno, nós fazemos ao vivo. E nós fazemos ao vivo porque a população que assiste o nosso programa, ela não só necessita desse ao vivo, nossa busca pelo conhecimento ambiental, como também acredita que o mundo, ele não vai mudar, mas ele vai ser melhor preservado. Essa semana, eu queria até mandar um abraço para a Luciana Rugani. Ela falou uma coisa muito interessante sobre as queimadas que aconteceram. Que o homem, ele não estava preocupado com nada, somente em evoluir. E eu vou um pouco mais além. O ser humano está fazendo um esforço sobrenatural, um esforço sobremaneira para terminar com esse planeta antes do próprio prazo, não é no próprio prazo dele, de vida útil, porque todo planeta tem uma vida útil, um tempo de vida útil. Esse planeta vai passar por transformações como já passou um dia. Mas o esforço que o homem faz para acelerar esse processo é algo incrível. Olha o exemplo da falta d'água. Hoje nós temos campanhas para preservar a água, quando na verdade essas campanhas já eram para terem sido feitas há muito, muito tempo atrás. Por que elas só são feitas agora? Porque tínhamos abundância de água. Quer dizer, acreditávamos que, meus amigos, se alguém falar para vocês que nós temos abundância de água, ele não tem o mínimo conhecimento do que é abundância de água. Sabe por quê? Nós só temos 0,5% de água potável em todo o planeta. Queridos, aproveitem o dia 5, pense, lembre desses discursos que as pessoas falam que é sustentável e modifique isso tudo. Cobre. Se a pessoa fala que é um ambientalista, cobre ações ambientais, cobre ações sustentáveis, cobre ações verdadeiramente de responsabilidade social, enquanto ainda há tempo. Queridos,
a vida nos dá uma oportunidade de mudar tudo que está aí. E para nós mudarmos, só depende da gente. Muito boa tarde, está no ar o programa Cidade Sustentável. Boa tarde, Cabo Frio, boa tarde, região dos Lagos. Boa tarde a você que nos assiste todas as quintas-feiras. Se eu tiver um pouquinho retardado aqui com minha fala, é porque tem um pequeno delay aqui, né? E a gente às vezes atrasa um pouquinho a fala. Mas eu queria dar boa tarde a vocês, queria agradecer a vocês pela audiência, queria pedir desculpas, né? Que semana passada o programa não foi ao vivo, foi um programa gravado, então eu queria pedir desculpas a vocês, porque a gente estava num evento muito grande no Rio de Janeiro, né? Inclusive a gente vai trazer imagens desse evento para vocês, e por isso que o programa foi reprisado. Meus amigos, a falta de água no planeta é uma coisa tão assustadora, não no planeta, né? A falta de água potável é tão assustadora, a gente viaja por aí e vê todo mundo fazendo campanhas para o uso inteligente da água. Acabei de sair da minha casa agora e vi um uso errôneo da água. Pessoas com torneiras abertas, pessoas lavando calçada. Tem gente que ainda lava calçada com água. Tem gente que varre calçada com água. Eu acho que os políticos que aí estão, a primeira coisa que precisavam fazer é um curso de educação ambiental. Básico, bem básico, para não complicar a vida de vocês. Para que possa orientar e fazer projetos que realmente visam a sustentabilidade, que realmente visam o bem-estar da população, que é para isso que a gente existe. E quando você, telespectador, economiza água, você não está economizando só na sua conta, não. Você está aumentando o tempo de vida útil da água no planeta Terra, da água que nós chamamos água potável, porque nem toda água doce é potável. E por falar em modificar questões, em quebrar paradigmas, em fazer ações ambientais, nós resolvemos trazer ao programa um pessoal muito bacana, que eu tive a oportunidade de visitá-los hoje, um pessoal trabalhador, honesto, do bem, que consegue transformar aquilo que ninguém quer em benefício. Porque se eu fizer uma pergunta para cada um de vocês agora, quando vocês tiram o lixo da casa de vocês e colocam naquele saquinho e põem no recipiente em algum local, qual vai dizer para mim que a primeira intenção que se tem não é que ao acordar, como num passe de mágica, todo aquele lixo suma da sua frente? Não é? É isso que você pensa. Para onde vai? De que forma ele vai? Nós somos 7 bilhões de pessoas em um planeta que não tem mais espaço. A ONU disse para a gente que nós seremos 10 bilhões de pessoas no ano 2050. Não tem mais espaço no planeta, o planeta não cresce. O que tinha que ser o planeta, ele é. O que fazer com esse espaço, com esse lixo, que pode trazer problemas, que pode trazer vetores, que pode trazer problemas de visual, problemas de odor, problema social. Aquilo que a novela mostra para vocês, que é um aterro sanitário, é mentira. Primeiro que aquilo é um lixão, não é um aterro sanitário. As pessoas disputam espaço com urubus, com porcos, e ali elas comem, ali elas sentam, ali elas criam suas próprias crianças. E quando a gente vê pessoas como essas que aqui nós trouxemos, né, tem uma ideia de transformar isso, segregar isso, e trazer isso de volta à produção industrial, à produção artesanal. E é por isso que nós trouxemos aqui um pessoal muito legal que trabalha com essa parte de reciclagem. Cabo Frio já conhece, mas nós, do programa Cidade Sustentável, tivemos hoje o privilégio de conhecer Wagner Almeida, que é o presidente da cooperativa de catadores de Cabo Frio. Wagner, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Cidade Sustentável. Boa tarde. É um prazer estar aqui
esse programa. Mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Falar um pouco dele, que para ter mais visibilidade. Wagner, o problema de que ninguém quer falar de lixo, né? O problema é que as pessoas acham que o lixo ainda continua sendo lixo, né? E lixo, ele já deixou de ser lixo há muito tempo, né? E também trago, para dar uma boa tarde para a gente, o Fábio Ramos, né? O Fábio, Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo ao programa Cidade Sustentável. Boa tarde. Bom, Wagner, eu queria te fazer uma pergunta inicial. Falar de reciclagem, de recuperação, de reutilização de resíduos sólidos, né? Telespectador, lixo chama-se resíduo sólido, que pode ser reaproveitado, reutilizado e reciclado. Quando nada mais disso acontecer, ele vira rejeito. E aí sim ele tem que ser destinado aonde? Em um aterro sanitário, previamente classificado. Por isso que eu falo, uma coisa é a gente querer fazer, a outra coisa é a gente saber fazer. Então, quando você faz isso com o seu resíduo, você está destinando corretamente o resíduo sólido. Dá para falar hoje de reciclagem sem falar do catador, Wagner? Não. Como diz os companheiros, né, do movimento nacional, que coleta seletiva sem catador é lixo. Perfeito. Porque na verdade, hoje a gente tem um grande problema. Eu tenho 3 pessoas aqui que são do meio, né? O Wagner, o Fábio, e depois nós vamos falar um pouco com o Dirley. Quando a gente fala em catador, as pessoas confundem um pouco o catador. Tivemos até a oportunidade de falar isso de manhã, né? Um pouco o catador com a figura do mendigo. Você passou por isso? Vocês vivem isso? Tem um companheiro que a gente vai muito para os congressos, a gente conhece muitos catadores também, muitas experiências de fora. Tem um companheiro nosso que a gente chama até ele de Olá. Por quê? O catador, quando ele vem com o carrinho, a mãe chega para a criança e fala: olha lá, ó o velho do saco, ó o velho do carrinho, vai te pegar. E nunca tem a imagem daquela pessoa, do catador, a importância do trabalho dele. Sempre tem isso. Muitas vezes a gente passa no nosso caminhão, na coleta, fazendo à noite, coleta noturno, a pessoa já vem assim, Charles, ó. Mas não sabe que ali é um caminhão de reciclagem, que a gente faz a coleta, que ali não tem rejeito, é só lixo seco, não fede. Aí muitas vezes a gente sofre esse preconceito, né, Fábio, na rua. Exatamente. Sabe, você já passou por isso? Já. Muitas vezes. Qual é a sua função hoje na Cooper FRT? Eu faço o papel de catador, porque nós saímos às 6 horas e fazemos a coleta seletiva no centro da cidade, recolhendo os material reciclado, e trabalho na cooperativa, prensando o material e fazendo a separação, que é a triagem. Você é catador ou você trabalha, ou você é o gari, propriamente dito? O que você é? Eu agrego as duas coisas a uma só função. Eu coleto e separo o material, entendeu? Eu sou o coletor e o catador, agrego as duas funções a uma só. Entendi. Você na figura de catador, Fábio, você passa muito por isso, ser confundido, porque não dá ao telespectador para catar. O que é o processo de catar, né? É pegar o resíduo, o que você chama de lixo, e levar para algum lugar. Mas para isso ele precisa ter acesso. E quando tem acesso, não dá para trabalhar de fraque e nem de cartola. Tem que ter um uniforme e às vezes a pessoa se suja, como o metalúrgico suja, como o piloto de Fórmula 1 suja, como o jogador de futebol suja, né? Então, às vezes, Fábio, você deve passar muito por isso, né? As pessoas veem você dessa maneira e acham que você não é um trabalhador. E nós do programa Cidade Sustentável, Fábio, Wagner, estamos trazendo vocês aqui para mostrar o valor agregado que vocês têm para com a população e a grande ação ambiental que vocês promovem. Qual é a tua maior dificuldade quando você vai fazer o teu trabalho externo, Fábio? Você é um catador também. Qual é a sua maior dificuldade que você encontra?
é na dificuldade que eu encontro é a população e não separar o seu material reciclado. É chegar num monte de lixo e ter que ver o material reciclado junto com o orgânico, junto com o vidro, né? Se a população tivesse aquela consciência de separar o material reciclado do não reciclado, seria mais fácil o nosso trabalho. Isso aí é o que nós chamamos de paradigma, a gente precisa quebrar isso. Wagner, quando sempre que você analisa um lixão no Rio de Janeiro, nós somos remetidos a Gramacho. Não tem como não pensar assim, né? É um dos maiores da América Latina. E eu tive a oportunidade de ir a Gramacho, já falei isso aqui nesse programa, como falei para você de manhã, né? E a gente vê como chega o lixo e como eles fazem o processo. Eu acho que Cabo Frio e a região dos lagos, ela precisa saber como chega para você o resíduo. De que forma chega? É doação? É você que busca na rua? Eu tive a oportunidade de ver hoje no seu galpão, né, alguns quilos ali de resíduo, né? Não tem como mensurar. Como é que isso chega a você? Alguém doa? Só você pega? Tem alguma instituição que fornece isso para você? Como é que funciona? Então, Charles, aqui na cidade temos muitos parceiros que doam. Tem o catador que ele cata, a maioria dos nossos cooperados são do Manuel Correia. O que acontece? Eles juntam o material em casa e em 15 dias a gente vai buscar esse material. Tem um material que é desses catadores, tem um material que é doado, como a gente tem aqui uma escola, Canto dos Pássaros, que ela destina o material para a gente, separa, destina o material. Como a gente temos a Veiga de Almeida, que a gente temos um ecoponto lá dentro, que ela separa o material para a gente. Agora recebemos um contato da empresa do aeroporto para a gente fazer a coleta uma vez por semana. E tem a nossa equipe que sai todo dia às 18 horas, que faz o centro comercial, que foca ali o centro da cidade mesmo. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Wagner, olha só. Como é que o cara ingressa nessa carreira na cooperativa? Ele tem que, não necessariamente ele precisa ser um coletor. Não. Como é que ele ingressa? Você tem cadastro, você não tem? A gente faz uma ficha lá de cooperado, ele tem a cota parte dele, para a cooperativa, que é de 15%. Ele vê se ele quer juntar o material em casa, ou ele quer levar para a cooperativa, ou se ele quer trabalhar na cooperativa direto com a gente, igual já teve, de trabalhar de manhã e de noite. A pessoa que quer, mas sendo que hoje esbarra no quê? Porque a gente tem um número interessante que... Pode ler a cola, não tem problema. Na época, pode ler. O carnaval, em março, para ter um exemplo, a gente catamos 32 toneladas, 629 quilos de material passivo de reciclagem. Só que chegou em junho, nós catamos 16, então é a metade. Então o catador ele acaba sendo afunilado a procurar um serviço. Porque não tem, igual lá em Minas, lá tem o pagamento para os catadores, serviço ambiental prestado. Ele é agente ambiental, ele não é mais o catador que vai ali, não, ele trabalha como agente ambiental, ele tem seu salário, ele tem um salário mínimo, igual um exemplo, a gente não precisa ir muito longe de Minas não. A gente temos aqui no Arraial, a Cooper Costa do Sol, que é do meu amigo presidente lá hoje, é o seu Gerson, e o vice é o Badigé. Lá, o Andinho, ele tem 40 catadores, que trabalham por plantão, um trabalha um dia e folga um dia. E eles lá recebem um salário da prefeitura e recebe mais a produtividade, mais o que ele produzir, do material que ele catar. Aqui, aí então, tem a condições do quê? Da pessoa trabalhar, juntar o material para dar mais valor. Você tem na cooperativa algum treinamento, alguma forma de capacitação das pessoas? Porque você, na verdade,
telespectador, quando você vai fazer um processo desse, né, um dos maiores empecilhos, principalmente para aqueles que catam no lixão, porque ainda existe lixão no Brasil, a gente depois vai falar um pouco sobre isso, é que o lixo, ele deveria ser segregado, separado, selecionado nos pontos, né? O que eu quero dizer com isso? Que tem parte do lixo que é hospitalar, que nós chamamos de resíduos hospitalares, serviço de saúde. Tem parte do resíduo que é o resíduo eletroeletrônico, que nós chamamos de REE. Tem parte dos resíduos que é os resíduos passivos de reciclagem, que são resíduos de construção civil. Tem os resíduos domésticos. E às vezes, é onde eu quero perguntar para o Wagner, a pessoa tem dificuldade no resíduo e corre até riscos, porque existe um resíduo hospitalar, que não deveria, e junto, como até o próprio Fábio falou, que a coisa é misturada, né? Um resíduo hospitalar junto com um resíduo comum. Para isso, tem algum treinamento? Você trabalha com algum equipamento de proteção? Como é que funciona isso? Ou não acontece esse caso com você? Acontece. A gente procura sempre o quê? A luva, mas no dia a dia que vai ensinando a gente. Agora a gente tem curso de capacitação pelo projeto do Catadores e Catadores em Rede Solidária, que é o CRS. A gente tem um curso de capacitação nesse projeto. Porque, na verdade, quando eu pergunto para você isso, é porque o catador, hoje, para quem está assistindo o programa e quem vai ter a oportunidade de assistir as reprises, ele vai sair daqui impactado. O catador é um profissional como eu sou um profissional, como a Letícia é um profissional, como o Matheus, que está na Câmara, é um profissional. Independentemente da sua área de atuação, ele é um profissional. E como todo profissional, ele merece treinamento e trabalhar de forma segura. Se nós queremos institucionalizar o catador, nós precisamos passar para ele treinamentos, capacitação. Por isso que eu estou te perguntando, entendeu? Porque eu vejo muita gente reclamando, não sei se já aconteceu com você, Fábio, das pessoas irem pegar coletar um lixo e fazer a segregação, e ele tem uma seringa. Tem um material pérfuro cortante, quando na verdade o material pérfuro cortante, a seringa, o bisturi, são materiais de resíduo hospitalar que não deveria estar ali. Já aconteceu com você, Fábio? Já aconteceu sim, uma vez. Eu tive a oportunidade de pegar uma sacola e quase me perfurar, né? Deu sorte que caiu no chão e eu vi antes uma seringa. Você vê, telespectador, o trabalho deles começa no nosso. Se nós temos interesse em fazer com que o trabalho deles, que são verdadeiros agentes ambientais, eles reflitam na nossa qualidade de vida, nós precisamos também colaborar. Veja o que o Fábio falou agora pra gente, que na verdade eu já vi várias e várias, tive a oportunidade de conversar com várias e várias pessoas, o que acontece de acidentes. E na verdade essa lei que nós temos hoje, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi criada exatamente para isso. Para segregar, ela é uma substituição da Lei 9.605, de 98. Então, a Lei de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio exatamente para, em primeiro lugar, ensinar a segregar, segundo, classificar o resíduo, por isso que eu falei que tem resíduo eletroeletrônico, resíduo de construção civil, e destinar esses resíduos. A gente vai falar um pouco mais no segundo bloco de como é que funciona isso, quais são as obrigações das empresas, que as empresas têm obrigação. Se eu fabrico uma pilha, eu tenho uma certa obrigação com isso hoje, graças à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então a gente vai trabalhar um pouco mais isso no segundo bloco, mas eu queria te perguntar, pelo tempo que nós temos ainda, quando a pessoa quer se inscrever e quer fazer você tem treinamentos, programa de treinamento, por exemplo, esse ano, como é que funciona isso? É dentro da própria cooperativa, não é? Isso, chegando lá a gente explica como que é, a pessoa vê o trabalho, como que é na prensa, como que é na triagem, a pessoa vê aonde ela se encaixa melhor, porque o catador, ele trabalha na rua catando o material dele ali, mas ele não tá acostumado a trabalhar na triagem. Aí ele tem que chegar lá e ele se encaixa melhor onde que ele acha melhor para ele, a gente encaixa ele. Tá bom. Bom, telespectador,
É um minutinho só, não sai daí, a gente já volta. E no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais de como funciona a cooperativa e um pouco mais da lei do 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá bom? É um minutinho só, a gente já volta. Termina no dia 2 de agosto o prazo para que os municípios eliminem os lixões a céu aberto e destinem os resíduos sólidos para aterros sanitários. Mas a realidade está distante disso. Além da falta de recursos financeiros, a lei não considerou a escassez de técnicos. Nós estamos no lixão da Estrutural, que recebe diariamente todo o resíduo gerado na capital do país. Apesar do maior PIB per capita e de um orçamento superior a 23 bilhões de reais, Brasília não irá cumprir o prazo estipulado pela lei. De acordo com o governo local, mesmo com recursos, não houve tempo hábil para todo o processo técnico e administrativo que envolve fechar tudo isso à minha volta. O secretário de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, Paulo Celso dos Reis, é especialista na destinação e tratamento do lixo. Ele explica os 3 pontos essenciais para o cumprimento da lei. São 3 ações básicas para você conseguir encerrar um lixão. Você não passa um portão, um cadeado e fecha com uma corrente um lixão. Tem que ter um local para você fazer a solução dos resíduos da sua cidade. Então você tem que ter um aterro sanitário, que é um local de disposição adequada para esses resíduos. Você tem que ter uma área para os catadores trabalharem com reciclagem, com triagem de materiais recicláveis, na verdade. E você tem que ter uma área para fazer a gestão dos resíduos da construção civil, que são os entulhos de obra. Sem ter essas 3 instalações, essas 3 infraestruturas no município, dificilmente ele vai dar uma solução completa, global ao problema dos resíduos sólidos. O caminho completo para fazer um aterro sanitário vai de 3 a 8 anos. A questão social também é uma preocupação para os gestores. Milhares de catadores dependem da coleta de resíduos para viver e sustentar suas famílias. Ao interromper o funcionamento do lixão e iniciar as atividades de um aterro, os governos terão de se preocupar com o destino destes catadores para manter a geração de renda. Nós sobrevivemos assim, só disso aqui, entendeu? A gente, dia a dia, tudo, a gente depende desse serviço aqui. A gente não trabalha fechado, a gente depende só desse material que a gente casa aqui e vende para sobreviver, para manter em casa, comprar roupa, essas coisas, alimentos, tudo. É isso que acontece com nós aqui, todo mundo que trabalha aqui. Outra dificuldade é a falta de mão de obra qualificada. Você teve um boom de 5.500 municípios querendo resolver o problema ao mesmo tempo, não tendo técnicos capacitados disponíveis para fazer esse trabalho para todos eles. Então está se repetindo a mesma equipe em vários municípios para fazer a solução. Então você tem uma escassez de mão de obra, técnicos especializados. Isso está fazendo com que os grandes municípios até consigam contratar empresas idôneas, que tenham condições e capacidade técnica para fazer esses projetos e essas obras. Os pequenos municípios estão sofrendo mais, porque eles estão contratando esse serviço de terceiros, são terceiros privados, eles não têm na equipe da própria prefeitura alguém que possa verificar se o serviço foi bem feito, que não tem capacidade técnica para avaliar tecnicamente o trabalho que foi entregue, e você entra num ciclo vicioso de projetos ruins, que são caros, que vão gerar obras ruins que talvez não tenham financiamento adequado, porque a obra e o projeto vieram de técnicas não tão bem feitas assim. Hoje em dia, se todos os municípios quisessem resolver o seu problema hoje, você não teria técnicos para fazer projeto para todo mundo ao mesmo tempo. Quando o Congresso aprovou a lei, não levou em consideração que em 4 anos seria inviável cumprir com todas as obrigações da lei, que além do fechamento dos lixões, determina a coleta seletiva e a implantação da logística reversa. A coleta seletiva ela é um sistema que custa no mínimo 2 vezes mais do que a coleta tradicional e ela vai ser inútil, vão ser recursos financeiros públicos mais caros e vão ser desperdiçados, porque se não houver a logística reversa, não vai adiantar de nada o prefeito gastar um recurso público para fazer uma coleta separada de cada resíduo, se não há mercado, se não há demanda. 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. Esses municípios com até 20 mil habitantes, eles não atraem a atenção do mercado da reciclagem, porque eles produzem uma quantidade menor. Então, se você não tem uma logística reversa que obrigue os fabricantes, importadores e comerciantes a buscar nos municípios esses resíduos, os municípios eles estão refém de um mercado que ele é mínimo, ele
ele vai se resumir a latinha, a PET, uma coisa ou outra aqui que não vai atender também os pequenos municípios. Caso as atribuições previstas na Lei dos Resíduos Sólidos não sejam efetuadas, as punições podem ser aplicadas para a pessoa jurídica, portanto o ente federado ou físico. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é bem clara. Ela faz o link com a Lei de Crimes Ambientais. As penas vão de 5 mil a 50 milhões de reais. A Confederação Nacional de Municípios defende a aprovação da medida provisória 649, que tramita no Congresso e prorroga por 8 anos o prazo para o fim dos lixões. Estamos de volta pela Jovem TV, canal 8, Cabo Frio, para todo o Rio de Janeiro, toda Cabo Frio, todo o Brasil, toda a região dos lagos. Telespectador, quando nós idealizamos o programa Cidade Sustentável, foi exatamente para passar algo que as pessoas elas não tinham condições de ver por elas mesmas, né? Quando a gente fala, ou melhor, quando nós falamos de questões sustentáveis, isso envolve desde a fabricação de uma bola de futebol até a implantação numa grama ou a construção de um estádio de futebol. Nós não podemos mais trabalhar de forma amadora e acreditar, como no passado se fazia assim, que o planeta é responsável por tudo. A gente não pode acreditar que todo o esgoto que nós produzimos, os corpos hídricos, que são os rios, mares, vão conseguir depurá-los. Porque antigamente tinham menos pessoas no planeta. Então, os espaços eram maiores, os rios conseguiam depurar a carga orgânica, que é o esgoto que era lançado, as empresas, de uma forma aleatória, poluíam e não eram vistas, porque não impactavam em nada. E o homem, com a necessidade de criar ferramentas para modificar essa situação que ele mesmo criou leis. Por isso que eu falo, você preste atenção em quem você vai votar. Quando criaram a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Nós criaram uma lei muito interessante, que trata da coleta, segregação e trata da logística reversa. O que é logística reversa? Existe uma frase na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, que fala sobre responsabilidade de fabricação e o uso do berço ao túmulo. Essa frase já foi interessante um dia, porque quando a gente fala do berço ao túmulo, significa que nasce, cresce e morre. Quando se trata de resíduos sólidos, ele pode ser do berço ao berço. Porque a própria política de resíduos sólidos, que foi feita por um político ou por um assessor de político, que entendia alguma coisa de questões ambientais, mas, por exemplo, não perguntaram para o Wagner o que era certo dentro da questão da esfera resíduos sólidos, ou não perguntaram para o Rodrigo Macedo, boa tarde, Rodrigo, um grande abraço para você, meu amigo, meu irmão. Não perguntaram para o Rodrigo Macedo, que é uma pessoa que tem autoconhecimento também na questão de resíduos sólidos, e foram escrevendo a lei, colocaram e deram prazo de 4 anos para todo o Brasil acabar com todos os lixões. Bacana, o prazo está legal, para mim tinha que ser 1 ano. Só que a questão é se isso é factível ou não, ou seja, dá para fazer ou é sonho? Nós vimos o vídeo, todos os 3 que estão aqui no estúdio balançaram a cabeça que sim, que é impossível em 4 anos você acabar com os lixões por um motivo muito simples. Você vai fazer o que com esse pessoal todo? Você criou ferramentas para acabar com esse lixão? Se você tira do lixão, você vai colocar onde? Se você coloca onde, o que você está fomentando a logística reversa? O que é logística reversa, telespectador? Esse é aquele esclarecimento da prova. Logística reversa se trata de criar ferramentas, métodos, práticas, isso está na lei, tá? Não é o Charles que está falando, isso está na lei. Para pegar
algo que foi construído e outra coisa, responsabilizar também quem fabrica. Porque se eu fabrico uma pilha, eu como consumidor utilizo essa pilha, independentemente de marca. Não vai comprar pilha chinesa, né? Que aí não tem responsabilidade de ninguém, né, telespectador? Mas eu compro uma pilha. O fornecedor da pilha, ele tem a obrigação de buscar a pilha. Mas ele vai buscar a pilha onde? Onde eu, consumidor, destinei de forma correta. Ou seja, isso assim, é a responsabilidade compartilhada. Então não adianta a gente cobrar dos catadores, não adianta a gente cobrar da cooperativa se a própria lei ela tem falha. Mas por que tem falha? Porque está faltando mérito ao lado do político. A política da meritocracia é imperativa no quadro atual que o Brasil se encontra. Nós acabamos de ver uma matéria que, por falta de técnicos, por falta de especialistas, os municípios não conseguem fazer as próprias políticas de gestão de resíduos sólidos. E por isso tem uma medida provisória que é a 649 de 2014, que empurra para 2018 o término de todos os lixões. Era onde eu queria chegar. Nós saímos de 2010 com um processo e por falta de competência técnica, vamos chegar a 2018 sem extinguir todos os lixões. Porque essa vai ser a tendência. É no mínimo absurdo, né, Wagner? Charles, eu tive o prazer de participar da audiência pública em Brasília da Lei de Resíduos Sólidos. A gente saiu de lá com a esperança, Charles, que em 2012 não ia ter mais lixão. Hoje a gente viu a lei querendo empurrar para 2018. Eu acho até uma piada para o próprio movimento nacional dos catadores hoje no Brasil. Sendo, Charles, que eu acho ainda aqui, vamos falar aqui na região, a gente está ainda bem adiantado. Porque hoje o último lixão que estava aberto de Araruama já fechou. Mas aí bate naquilo, o resíduo está indo tudo para o aterro sanitário. Eu tive um ano atrás na palestra do gestor de resíduos sólido do aterro Dois Arcos, o André Lima. Ele estava comentando, ele estava na palestra falando que só Cabo Frio lá deposita no aterro sanitário 300 toneladas ao dia, sendo passivo de reciclagem 30%. Isso a gente atingia quase 100 toneladas por dia de material hoje que uma cidade igual Cabo Frio deposita dentro do aterro sanitário. Antes de concluir, eu preciso dar boa tarde para o Dirley, que o Dirley está participando agora do nosso segundo quadro. Dirley que é um cooperado, né, Dirley? Boa tarde. Dá boa tarde para o telespectador do... Boa tarde para o senhor, boa tarde para quem nos assiste também, né? Eu sou um cooperado e eu faço parte também da coleta noturna de lixo também. Isso que o Wagner está falando aí é uma verdadeira verdade. Vai muita coisa pro lixão. Vai muita coisa jogado fora, né? Que dizem que vai virar gás no futuro. Né? E sem pensar também que é um desperdício. É um desperdício muito grande de... Aquilo também no futuro vai render muito emprego também, né? Que o lixo ele também emprega muita gente. E infelizmente o povo e os órgãos públicos não estão olhando por esse lado ainda em nossa cidade de Cabo Frio ainda, né? Bem, como o Dirley falou, ele gosta de tirar foto e realmente ele gosta de falar na televisão. Ele chegou aqui dizendo que gosta de tirar fotografia e aparecer na televisão. Eu não sabia o quanto. Daqui a mais um pouco, telespectador, não precisa mais do Charles Domingues no programa, é só substituir pelo Dirley. Querido Dirley, quando a gente fala em gerar gás, isso para o telespectador poder saber também, né? Quem gera gás são as bactérias, telespectador. Né? As bactérias que não precisam de oxigênio para poder sobreviver, aquelas que nós chamamos de bactérias anaeróbias ou anaeróbicas, tanto faz, antes que você me corrija daí, biólogo. Então, essa bactéria, ela forma o gás porque ela é uma bactéria que trabalha por o que nós chamamos de anaerobiose. Ou seja, ela pega o lixo molhado, na maioria das vezes, ela consome esse lixo e libera muito gás, que é o grande problema hoje de Gramacho.
Eu tive a oportunidade, senhores, de Agramacho, na usina de aproveitamento de metano hoje, o telespectador não tem noção do que fica embaixo de um lixão. A quantidade de gás, aquilo ali é uma bomba pronta para explodir a qualquer momento. Então, essas 90 toneladas, Wagner, que você acabou de falar, se nós temos 300 toneladas dia, e se nós temos 30%, a matemática rápida aqui que o Vitor já fez ali, né, dá 90 toneladas. Ao dia. Vitor não, a Letícia fez ali, que a Letícia adora matemática. Ela está rindo, ela adora. 90 toneladas ao dia. Você imagina, se eu tenho 90 toneladas ao dia passível de reciclagem, eu não tenho como contabilizar isso, mas no mínimo eu estou perdendo uma determinada quantidade de dinheiro, tanto em empregos, como em recursos, como também em verba que eu não gasto. Colocando esse resíduo lá. Mas olha só, para mim, Wagner, para concluir o raciocínio, eu volto no especialista de resíduos. Para mim não ter essas 90 toneladas, ou 30, seja qual for a unidade que nós estamos utilizando, eu preciso de infraestrutura. Você precisa de infraestrutura para absorver 90 toneladas dia. Você não tem infraestrutura para isso. Por isso que vai parar no aterro. Então, no dia que os empresários entenderem e começarem a patrocinar e entenderem que isso é ação ambiental, gera crédito ambiental para ele. No dia que os empresários, grandes empresários, entenderem que o sistema de gestão ambiental que ele tem na empresa dele pode coadunar perfeitamente com a parte de coleta seletiva, esse investimento, esse retorno que ele vai ter com relação à ação ambiental, vai ser algo assim que ele não está nem esperando. Mas enquanto não haver isso, Wagner, as 90 toneladas vão continuar sendo destinadas nos aterros sanitários da vida e revertida em recursos para os aterros sanitários da vida. Não só o caso do Dois Arcos, como todos os aterros. Todos. Você concorda comigo? Você não teria infraestrutura para isso? Não. Então, hoje, nossa cooperativa, temos 41 cooperados. Isso, a gente faz a média hoje de 22 toneladas ao mês de material passivo de reciclagem. Isso com 41 catadores. Imagina se hoje a gente tem o cadastro em Cabo Frio, a gente tem 208 catadores cadastrados. Imagina se tivesse uma política nacional de resíduos sólidos séria, os empresários, o próprio município, investisse, a gente podia estar aqui, agregando aqui, esses catadores todos. Mas o problema, Wagner, o problema também não é nem só o investimento. Vamos passar para um outro lado, né? O problema também é a colaboração, a parceria da população. Charles, eu vou te dizer a verdade. Pelo que a gente trabalha hoje na rua, a gente vê... Hoje a gente tem uns moradores que vai lá no nosso centro de triagem entregar o material. Ele vai lá, né, Dirley? Leva o material amarradinho, limpinho. Chega lá, a gente abre o portão, eles entram, a gente descarrega o carro deles. Então, eu acho que não está mais do lado da população, não. Eu acho que a população tem muita vontade de fazer. Mas o que adianta você separar o material e botar ali fora e a prensa pegar e jogar tudo dentro do compactador e ir para o aterro aterrar? Então, eu acho que se tiver um cronograma de coleta no bairro, eu acho que os moradores a população não vai ter essa dificuldade que todos acham. Isso que a gente vê na rua. Quando a gente passa, vê o caminhão, o caminhão da coleta, dá o telefone de vocês virem aqui, ligam, a gente está atendendo vários moradores em casa, a gente vai nos condomínios, recebe. Lá no nosso próprio galpão, a gente tem um fogão lá que a gente faz o nosso café. Foi um morador que ligou e pediu pra gente ir lá recolher esse fogão. O fogão bom. Imagina, se bota esse fogão lá, ia pegar a chuva e estragar e não ia ser reaproveitado. Da próxima vez que eu te visitar, eu vou mais cedo para tomar o café. Beleza. Dirley, a população já aprendeu a separar o lixo seco do lixo molhado? O que você acha? Por exemplo,
no bairro onde eu faço a determinada coleta, eu acredito que ali tem muitas pessoas que já estão conscientes nessa separação. Foi o que o Wagner acabou de falar agora. Mas não tem uma pessoa para ir lá e recolher isso e levar para o lugar certo que ele tem que ir, que no caso é para reciclagem, né? Aí à noite nós passamos e jogamos tudo para dentro da prensa. Está indo tudo para o aterro, né? Se tivesse uma pessoa, como o Wagner falou, para ir buscar isso lá, acredito eu que seria bem maior os próprios moradores separar o lixo reciclado do orgânico. É porque hoje a gente mudou um pouco o conceito, telespectador. Antigamente a gente estava preocupado com cores. Então a praticidade, o tempo urge. Então a praticidade é muito mais interessante. Então se você se preocupar em separar o lixo molhado do lixo seco, o que é o lixo seco? PET, latas, tudo que é seco. E o molhado, resto de comida, resto de arroz, aquelas coisas todas, facilita o trabalho do catador, porque você já fez a primeira segregação em casa e fica mais fácil para fazer a coleta. Porque ele não tem hoje o interesse, nem tecnologia, porque não é só interesse, tecnologia para trabalhar o lixo molhado. Né? Existe tecnologia para isso. Existe compostagem, né? Mas não é o caso. O caso deles aqui é a parte do lixo seco, que é onde ele pega, separa cada um, eu tive a oportunidade de ver, e destina de forma correta. Falando em destinar, Wagner, acho que a população está sedenta de vontade de saber. Você coletou, o pessoal coletou, levou, você separou, vocês separaram. Qual o destino disso? O que você faz com aquele engradado, com aquele emaranhado de resíduo que você compactou? O PET, a gente manda para Aruama ou para Brasil PET, uma empresa que ela trabalha fabricando a telha colonial de garrafa PET. A caixinha do leite, o Tetra Pak, a gente manda para Tetra Pak, faz caneta, faz esses tipos assim, ó, Charles, de livrozinho, tudo reciclado, tudo do Tetra Pak, essas caixinhas de leite, canetas. O alumínio a gente manda para São Paulo. E o papelão a gente manda para o Rio. Existe, está até aparecendo agora, telespectador. Deixa eu ver se o Matheus consegue mostrar para vocês. Eu só queria te dar uma ideia, para o meu telespectador. Eu consigo mostrar, Matheus? Eu consigo. Olha que trabalho bonito de resíduo. Isso é um resíduo que foi transformado, foi beneficiado e transformado em agenda. Isso aqui é uma reutilização. Obrigado, Matheus. Existe uma diferença, telespectador, entre reutilização e reciclagem, tá? A reutilização é quando eu pego um pneu, por exemplo, e transformo esse pneu num banco, de alguma forma. A reciclagem significa, por exemplo, água. Eu trabalho com a água em um processo de refrigeração industrial, trabalho com frango. Essa água, ela sai da linha de produção. Eu trabalho essa água e transformo essa água de novo em insumo na minha linha de produção. Isso é reciclagem. Ou eu pego essa água e coloco como matéria-prima da minha linha de produção. Isso chama-se reciclagem. Eu estou modificando a característica e transformando na característica inicial. Quando eu pego essa caneca aqui do Botafogo e transformo numa outra caneca de para outra coisa, eu estou reutilizando. São conceitos que o telespectador precisa conhecer, tá? Então, reusar é a mesma coisa que reusar. O que é reusar? Eu joguei a água fora, tratei e usei numa outra coisa. Eu estou reusando. Então, são conceitos diferentes que aos poucos o telespectador vai pegando. Wagner, existe algum projeto social que envolva lá os catadores na sua associação? Você tem ideia de fazer alguma coisa? Você tem ideia de fazer algum evento? Inclusive, eu me candidatei a ser seu palestrante, a ser seu homem que faça treinamento para vocês. Lá de manhã até me comprometi com você para isso. Não só eu, como outras pessoas que a gente conhece, tá? Existe alguma ideia tua para você fazer um projeto social, alguma coisa, algum treinamento, algum evento? Quais são os planos da cooperativa até o final do ano? Esse ano, no caso da política, no caso da Copa, que a gente ficamos envolvido também, que a gente trabalhamos
na coleta no Maracanã, cada da eleição agora, a gente estamos recebendo os equipamentos, igual eu falei para o senhor, a gente recebemos 4 carrinhos, vamos receber 4 carrinhos agora, motor 150 cilindradas, para os catadores estar catando na rua, a vez de estar empurrando, agora vamos estar acelerando, freando, acabar o sofrimento de puxar. Então, esse ano, o nosso projeto mesmo é encerrar um ano, fazer uma festa no final do ano, agradecer os nossos colaboradores. E pro ano que vem a gente vai querer, a gente estamos no Cataforte 3 e o projeto que a gente vai focar ano que vem tá pegando o PET e triturando o PET. Você faz o que com o PET? Quem é que compra isso? É para fazer vassoura? Não, para fazer telhas coloniais. Telhas, né? Porque também tem o PET tritura, PET fio, que faz a vassoura, né? É que na verdade tem tanta utilização o PET. E esse PET é um dos maiores problemas do planeta, né? A criação, tanto é que a fábrica de refrigerante, aquela mesma que você consome, aquela que tem caramelo 4 na forma, ela criou o PET para isso. As próprias fábricas de envase, né, desses refrigerantes, eu tive a oportunidade de conhecer porque eu faço tratamento de águas para algumas, elas, na própria fábrica, tem a máquina de fazer o PET. Só que hoje, em função, se essas fábricas fossem obrigadas a pegar o PET, elas teriam quebrado. Porque o que tem de PET no planeta, e eles, no mínimo, demoram mais de 500 anos para ser depurado pelo meio. Hoje o vidro está voltando. Telespectador, queridos, aqui vocês podem observar que essa mesma fábrica de refrigerante que fomentou a utilização do PET no mercado nacional, ela começa a trazer de volta o vidro. Por quê? São boazinhas? Não. Eles têm uma coisa chamada Sistema de Gestão Ambiental. Dentro do Sistema de Gestão Ambiental, que é a Lei 14.001, isso para o Brasil, existe a primeira coisa que se faz é a política ambiental. E dentro da política ambiental, todo e qualquer fornecedor escreve o seguinte: me comprometo a não poluir. Baseado no pressuposto de que você não se compromete a não poluir, colocar PET no mercado é um belo tiro no pé. Então as indústrias de refrigerante estão trazendo o vidro de volta em função disso. Porque senão o mercado fecha para eles. Né? Isso é um grande lance do mercado. São as leis feitas de forma correta. Não é aquela que é feita, que a gente acredita que vai funcionar, mas não existem ferramentas nem amparo. Existe o amparo legal, mas não o amparo prático, de modo que essa lei venha a ser colocada em prática e vire uma evidência, que é o caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Fantástica lei, criada no momento certo, classifica o resíduo de uma forma correta, mas quando fala em terminar os lixões em 4 anos é quase que impossível, porque não tem ferramenta para isso. A pessoa que criou não viu até onde estava indo o poder, a força dessa lei. Bom, quanto tempo? Você hoje está presidente da cooperativa. Vai até quanto tempo seu mandato? Até fevereiro de 2018. Até fevereiro de 2018? Isso. Bom, eu vou deixar o programa passa rápido, né? Um programa de pouco tempo, de 1 hora. O assunto é muito vasto. Eu queria deixar, já que você deixasse aqui as suas considerações finais para aquelas pessoas que admiram o seu trabalho, que admiram... E o seu recado final com relação à cooperativa? Eu só tenho a agradecer ao total apoio do apoio do Toninho Correia, presidente da Consecaf, agradecer aos nossos grandes colaboradores, como o Daniel, do Movimento Lagoa Limpa, como o diretor da Consecaf de Resíduos Sólidos, que é o Alexandre Santana, Alexandre de Alaí, né, que todos chamam. Agradecer a você por esse espaço aqui para a gente estar falando sobre o nosso trabalho e agradecer principalmente aqueles moradores que estão indo lá no centro de triagem, estão levando os seus resíduos lá para a gente. Quem quiser ir lá destinar os seus resíduos, separar, a gente se encontra ali no bairro Monte Alegre, Rua 16, sem número, edifício Galpão, atrás da Escola Municipal Professor Catarina. Isso já. Obrigado, Vale. Meu querido amigo Dirley, por favor, dê suas considerações finais. Você que é um homem de televisão.
Não, por enquanto sou minha primeira vez que eu apareço numa televisão, né? Mas a gente quer agradecer também as pessoas que contribuem com nós lá, né? Que levam o material lá, né? Agradecer aqueles que nos apoiam. Agradecer também aqueles também que vão passar a nos apoiar daqui para frente, né? Que depois desse programa, eu tenho certeza que as coisas vão avançar muito mais, né? As pessoas vão tomar mais consciência. E como o Wagner falou, agradecer ao senhor também por essa oportunidade, uma grande oportunidade para nós, para a cooperativa, né? E por aqueles que estão nos apoiando, né? E agradecemos aqueles que vão passar a apoiar nós a partir de hoje. Obrigado, queridos. Meus amigos, é isso aí. O programa Cidade Sustentável, ele mostra de verdade o que você necessita, mas para poder sobreviver e para poder viver com qualidade de vida. Não adianta só me preocupar, como eu falei aqui, né, com queimadas ou coisa parecida, eu tenho que me preocupar com isso, mas eu ver pessoas disputando espaço com lixo e não valorizar o trabalho dessas pessoas que se preocupam com qualidade